Olá, tudo bem? Esse é o nosso Drops de Teologia, o nosso projeto de vídeos curtos para perguntas difíceis. Aqui do canal, um papo de teologia e coisas afins. Participe conosco, deixe o seu like, faça a sua inscrição, mande mensagem, faça perguntas. Nós queremos te ajudar a entender a palavra de Deus. Bem-vindo! Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um Drops de Teologia, esses nossos vídeos curtos para assuntos que geralmente são assuntos polêmicos dentro da teologia, dentro da vida da igreja. E hoje eu quero abordar um assunto que constantemente nós vemos debates, vemos programas de TV, programas do YouTube falando a respeito desse tema e geralmente nós não chegamos a uma conclusão. E o tema de hoje é maldição hereditária. Antes de nós começarmos, eu quero te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não estiver inscrito, a deixar aí o seu gostei ou não gostei, deixar o seu comentário, a sua sugestão de vídeo, caso você queira um assunto específico, tenha algo da palavra de Deus que você tem ainda dúvidas e deseja que a gente faça um episódio falando desse tema, deixa anotado aí, deixa aí nos comentários e nós vamos organizar e vamos postar algo aqui para você, ok? Mas então vamos lá. A maldição hereditária alcança aquele que creu em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador? A palavra do Senhor ali em Êxodo capítulo 20, vocês sabem, nós temos a narrativa dos 10 mandamentos. E a palavra de Deus nos diz ali a partir do versículo 3 que Ele é o Senhor que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então esse é um texto muito usado por quem defende a maldição hereditária. Um outro texto também muito usado é o texto de Gênesis, capítulos 4 a seguir, 4, 5 e 6, quando nós temos ali Caim matando Abel e ficando sobre Caim uma marca. E geralmente quem defende maldição hereditária diz que essa marca foi transmitida à descendência de Caim. Nós vamos ver que um dos descendentes de Caim também se tornou homicida. Outras igrejas, outros pastores ainda usam a história de Davi, que o fato de Davi ter mandado matar Urias teria feito com que sobre Davi, sobre a família de Davi surgisse uma maldição, e essa maldição teria se configurado nos filhos de Davi, Amnon, a gente sabe ali do problema entre ele e Tamar, Absalão, e daí por diante. Então existem alguns textos usados no Antigo Testamento por esses defensores para justificarem a doutrina da maldição hereditária. Com base na palavra do Senhor, não existe maldição para aquele que está em Cristo Jesus. Veja bem, a maldição, como está lá em Gálatas, a maldição é uma consequência direta da lei. Mas quem está em Cristo não está sob a lei. Você não vive mais debaixo do poder da lei, mas você vive agora debaixo da graça. Então, existe uma maldição, ou pode existir uma maldição hereditária para aqueles que não conhecem a Cristo? Sim, sem nenhum problema. Agora, é preciso que aqui a gente também faça uma distinção muito clara. Primeiro, quando a Bíblia diz que o homem é maldito, lá em Gênesis capítulo 3, que a terra é maldita, por causa do pecado, Deus está dizendo que existem consequências do pecado e que essas consequências alcançam a humanidade. Por exemplo, o homem não foi feito para ficar doente. O homem fica doente por quê? Porque a sua natureza inicial, original, não existe mais.
Uma vez que Adão pecou, esta herança passou para todos os homens. Agora, nós estamos então, todo ser humano nasce debaixo da herança do pecado. Enquanto nós estivermos nesse corpo humano, material, mortal, nós estaríamos debaixo dessa herança. Mas viver debaixo da herança do pecado não significa andar debaixo da liderança, da decisão, da direção que o pecado nos dá. A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo se fez maldito no nosso lugar. Jesus se fez maldito no nosso lugar, levando sobre ele a maldição do pecado, a maldição que havia na lei. Por isso, em Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. A palavra do Senhor nos diz em Isaías, no capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A Bíblia não nos dá, não há nenhum texto no Novo Testamento, nem por uma inferência, nem por uma interpretação extremamente ampliada, exaustiva, que nos permita afirmar que aquele que está em Cristo, aquele que se converteu, ainda está debaixo da herança de uma maldição, como esses pregadores querem ensinar. A palavra do Senhor nos diz que nunca mais se ouviria que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Não, cada um dará conta do seu próprio pecado. A alma que pecar, essa morrerá. O Senhor está nos dizendo que nos dias em que a nova aliança viesse, porque nós estamos falando do Antigo Testamento, não é? Então, nos dias quando a nova aliança viesse, o pai que pecasse pagaria pelo pecado, não o filho junto com o pai, não é? O pai comeu uvas verdes. Quais são os dentes que vão embotar? Os dentes do pai, não os dentes do filho. Não é? Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos embotaram. Não. A palavra de Deus está dizendo, não, cada um vai pagar por seu pecado. Agora, além disso, há uma boa notícia. Veja só o que diz, e eu quero ler esse texto, em Jeremias capítulo 31. No versículo 1 está escrito assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Agora veja bem, qual é o tempo? Ele diz, no capítulo 30, ele começa dizendo da restauração que haveria, e fala lá no versículo 21 que o príncipe dessa restauração procederia do meio do povo de Israel. Agora olha só o que diz no versículo 30, capítulo 31 ainda, vamos repetir aqui o versículo 29, né, que é semelhante ao que está lá em Ezequiel capítulo 18. Olha só, naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Naqueles dias nunca mais dirão, nunca mais. Agora olha o verso 31, que diz aqui no verso 31, vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ora, qual foi a aliança que Deus fez com os pais de Israel e de Judá? A aliança de Moisés, a aliança da lei. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Olha só, isso aqui está muito claro, a aliança da lei. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior,
diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha o que está escrito, é muito claro o que Deus está dizendo. A palavra de Deus não deixa nenhum tipo de dúvida. Em Ezequiel 18:19, a Bíblia diz assim: contudo perguntais, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, olha só o checkmate na doutrina da maldição hereditária. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Veja, o Antigo Testamento aponta para um tempo em que a maldição não existiria mais. Agora, vamos lá para o Novo Testamento, no texto de Hebreus. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 também é muito claro, um texto muito claro. Olha só, capítulo 8, versículo... Vamos ler aqui. Vamos começar, vamos ler o versículo 12. Porque aqui ele vai repetir, veja bem, no versículo 8, capítulo 8, versículo 8, até o versículo 11, ele repete os textos de Jeremias e de Ezequiel. Agora olha o verso 12. Pois serei misericordioso para com suas iniquidades, de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Agora olha o verso 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Não estou aqui ensinando ou falando de uma intergraça, não estou dizendo que não existem mandamentos, não estou dizendo que você não precisa andar em santidade, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que existem atributos da lei que foram completamente cumpridos em Jesus. Completamente cumpridos em Jesus. O escritor aos Hebreus, ele chega a dizer que alguns ainda estão servindo em santuários que são sombras e figuras das coisas celestes. Eles ainda não conseguiram entender, porque o texto diz, vê, eu estou fazendo novas. Em Apocalipse está muito claro, eu faço novas todas as coisas. Olha só o que Paulo está dizendo para o povo da Galácia. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Olha o que Paulo está dizendo. Vocês receberam o Evangelho pelo Espírito, pela palavra da fé, não pela lei. Então, irmãos, voltar a essas práticas. E, além do mais, eu quero aqui te dizer que, ainda que a gente pudesse, porque Antigo Testamento também é Bíblia, a gente não vai jogar o Antigo Testamento fora. O Antigo Testamento é Bíblia, o Antigo Testamento aponta o tempo todo para Jesus Cristo. Agora, ainda que a gente quisesse usar só o Antigo Testamento, nós não teríamos base teológica, uma base honesta teológica, para justificar a doutrina da maldição hereditária. Veja bem, chegam a falar que Isaac mentiu sobre o seu casamento, ou mentiu sobre o fato de Rebeca ser sua esposa, porque o pai dele fez isso. Então é uma maldição. O pai dele havia também mentido quando esteve no Egito, quando chegou ao Egito.
Então isso seria uma maldição hereditária que está acontecendo também em Isaac, como se os exemplos não pudessem ser seguidos. Percebe? O que Isaac faz é simplesmente seguir um exemplo. O seu filho vai seguir seus exemplos. Se você for uma pessoa que mente muito, uma pessoa que vive passando os outros para trás em negócio que você está fazendo, seu filho vai aprender isso. Mas se você for uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa honesta, uma pessoa que tem caráter, que não se dobra diante de qualquer promessa, de qualquer oportunidade ilícita que aparece diante de você, o seu filho também vai aprender isso. E é óbvio, cada um vai escolher o seu caminho. Mas eu quero te dizer que em Cristo nós estamos libertos de toda maldição. Então, meu irmão, minha irmã, não caia nessa história de espíritos familiares. Não caia nessa conversa mentirosa. A Bíblia não nos dá autoridade para afirmarmos que existem espíritos malignos que passam de pai para filho, de pai para filho, de pai para neto, de avô para neto, de geração em geração. E ainda que isso pudesse ser verdade, o mesmo texto usado por eles diz: mas eu visito a bênção, eu abençoo até 1000 gerações, porque a bênção de Deus é muito maior do que qualquer maldição. Entregue sua vida para o Senhor, creia no Senhor Jesus, e nenhum demônio vai ter poder sobre a sua casa, porque onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor te dará por herança. E a Bíblia não está dizendo que dará por herança um local físico, mas a Bíblia está dizendo que nos dará autoridade sobre aquele lugar. A sua casa é um lugar onde você tem autoridade, e a sua autoridade é também espiritual. Não permita que você seja colocado novamente embaixo do jugo para tentar servir a Deus debaixo da lei. Esse não é o Evangelho. E eu te falo isso aqui até de uma forma mais, eu diria que mais emocionada, porque como eu me entristeço de perceber pessoas infelizes tentando viver debaixo da lei, dizendo que estão vivendo na graça. Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Confesse ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Creia que Ele ressuscitou dos mortos e você será selado com o Espírito Santo. E não é possível que num lugar onde o Espírito Santo esteja, um demônio consiga permanecer. Deus te abençoe. Até o nosso próximo Drops de Teologia.